Meu nome é Clara Bello, o nosso trabalho é feito por mim e pela minha colega Larissa Mandia e o nosso tema é sobre a questão da invisibilidade das mulheres que sofrem violência obstétrica no Brasil e as questões que perpassam esse tipo de violência. Os avanços tecnológicos ocasionaram uma grande hospitalização da maioria dos partos. Essa questão traz uma série de problemas e embates que acabam fragilizando os direitos fundamentais da mulher que passa por esse processo. É importante evidenciar a questão do direito ao próprio corpo como direito de personalidade. Esse fato acaba instrumentalizando a pessoa, o que acaba fazendo com que ela perca sua autonomia. Nesse viés, o presente trabalho busca apresentar um cenário geral sobre a questão da violência obstétrica no Brasil, expondo as suas causas. Historicamente, os partos ocorriam dentro das casas entre as mulheres, as parteiras e a família. Posteriormente, houve a inserção da figura do médico, e os partos passaram a ser majoritariamente por cesárea. De acordo com a OMS, apenas de 10 a 15% dos partos devem ser cesárea. Porém, no Brasil, há hospitais que essa taxa ultrapassa 80%. Isso ocorre porque muitas dessas cirurgias são desnecessárias devido à praticidade médica, porque não é prático para os médicos terem que lidar com a imprevisibilidade de um parto normal. E por isso, vários riscos que por muitas vezes não são verdades são atribuídos ao parto natural. E por falta de informação, por serem privadas das informações necessárias, as mulheres acabam optando por fazer o parto cesárea, quando na verdade o parto natural seria uma escolha muito mais viável e muito mais saudável tanto para ela quanto para o bebê. Em relação à violência sofrida pelas mulheres, além de serem privadas das informações necessárias para escolherem quais procedimentos querem ser submetidos e de não serem questionadas acerca desses procedimentos, elas são submetidas a diversas intervenções desnecessárias, como por exemplo os toques vaginais repetitivos e a episiotomia, dentre outros que a gente vai deixar aqui na tela. Além disso, há diversas violações de direitos, como por exemplo o direito ao acompanhante, que é assegurado pela Lei 11.108 de 2005, mas que muitas mulheres nem sabem que possuem esse direito. Além disso, há a violência verbal, que pode ser entendida como a utilização de uma linguagem difícil que a gestante não consegue entender, ou a proibição de se expressar durante o parto. Todas essas formas de violência desrespeitam o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, além do artigo 6º, que fala da proteção da maternidade e o direito à saúde, que são os direitos sociais, que estão no artigo 6º, e que ninguém deverá ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Franco, no seu texto Livre Uso do Corpo e Direito de Personalidade, traz a questão do direito ao próprio corpo como direito de personalidade. Esse fato acaba instrumentalizando a pessoa. Isso acaba fragilizando a sua autonomia e dignidade, o que não pode acontecer em um Estado democrático de direito. Ademais, os direitos de personalidade eles não podem ser vistos de uma forma generalizada, visto que a identidade pessoal deve ser considerada individualmente e não em relação à identidade de uma maioria. E nesse viés, cada pessoa é soberana em relação ao seu próprio corpo, sendo assim, a soberania de uma pessoa não pode infringir a soberania de outra. Então, a conclusão que se chega é de que os direitos da personalidade não se resumem em uma proteção da integridade física, mas também se relaciona à garantia da autonomia da pessoa e como fundamento de compreensão do direito ao próprio corpo. Nesse sentido, o Estado não deve decidir sobre o corpo das mulheres, porque isso feriria sua liberdade e autonomia. No tocante aos direitos fundamentais, tudo que a gente vem falando aqui fere os direitos de primeira e segunda dimensão das mulheres, ou seja, seu direito à liberdade e os seus direitos sociais, como por exemplo o direito à maternidade e o direito à saúde. Nesse sentido, a mulher ela não deve ser instrumentalizada, não deve ser reduzida ao seu corpo, ou seja, a mulher ela não deve ser reduzida à gestação, não deve ser entendida apenas como um recipiente que carrega outro ser, quando na verdade ela também é sujeita de direitos. Em relação à identidade pessoal da mulher, ela deve ser individualizada e respeitada em si mesma, não frente a outras identidades pessoais. Dessa forma, a cesariana ela não deve ser entendida como o melhor procedimento para todas as mulheres, devendo isso ser analisado caso a caso. Essa liberdade de escolha das mulheres não vai de encontro à liberdade de escolha de outros sujeitos, e por isso ela deve ser assegurada. Nesses posts é perceptível o descaso que o Estado e a sociedade têm em relação ao tema. Exemplos disso foi até mesmo envolvendo o próprio termo, que foi abolido pelo Ministério da Saúde através de um despacho. Entretanto, o Ministério da Saúde ele voltou atrás dessa questão, mas de qualquer forma isso já evidencia o descaso que é muito presente. Para que o tema seja tratado com a seriedade necessária, é preciso priorizar a autonomia da mulher e diminuir as intervenções que são realizadas, além de efetuar pesquisas com o intuito de aprofundar e divulgar informações para a sociedade. E também, por fim, é preciso que crie um projeto de lei com o intuito de criminalizar tal conduta.